Seja muito bem-vindo ao Código Aberto. Esse é o espaço onde você tem a oportunidade de se encontrar com a Palavra de Deus. A gente fica muito feliz porque você também nos recebe com boas-vindas aí na sua casa. A gente fica muito feliz por você que acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, você que acompanha por qualquer caminho o Código Aberto. A gente fica muito contente em saber que a gente tem tido a oportunidade de compartilhar a palavra com você. E lembre-se sempre do seguinte, você pode compartilhar as suas reflexões, suas sugestões, você pode compartilhar tudo isso com a gente também através das redes sociais. Então, sinta-se sempre à vontade para falar, para dar a sua ideia. Também, talvez você está tendo alguma reflexão que a gente não teve aqui, você pode compartilhar com a gente. E se você sente, eu gostaria de saber um pouquinho mais, gostaria de me informar um pouquinho mais, já fica também a dica para você acompanhar o Contra a Cultura. Contra a Cultura é o podcast do Código Aberto. Você pode ouvir através do aplicativo de podcast do seu smartphone, mas também você pode acessar os áudios do Contra a Cultura, que também são relacionados ao assunto que a gente debate aqui no Código Aberto. Você pode acessar pelo novotempo.com/contracultura. E já que eu falei de contracultura, eu vou começar apresentando a Mayara. Tudo em paz, Mayara? Tudo em paz, Thiago. E eu estou apresentando a Mayara porque a Mayara participa do Contracultura. Lá o podcast, vai estar com a temática O Quinto Evangelho. E quem mais apresenta lá contigo, está junto com você? Nós temos lá a Bianca Oliveira, Isaac Rezende. Conexão Jovem. Isaac Rezende, que já passou por aqui pelo Código também algumas vezes, Nayeli Leite. Beleza, então é um time bacana. Eu já participei desse time, eu tenho o sonho de um dia vocês me convidarem de novo. Não, você sabe que você é da casa, né, Thiago? Obrigado. Você não precisa de convite. No grupo do WhatsApp eu ainda tô. Você está lá. Beleza, obrigado. Rony, tudo em paz? Tudo em paz. Bom ter você aí de novo. Estamos aí fechando nosso primeiro mês. Está animado ainda para o que tem por vir? Nossa, ainda estamos no começo. Tem muita coisa para vir ainda, né? Legal. Bastante coisa. Bom ter você aqui também. Obrigado pelas participações. Obrigado. E você, Rocio, como é que tá? Tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus. Começando mais uma nova semana de estudo da Bíblia. Que bom ter você aqui também com a gente, viu, Rocio? Obrigada. E a gente tem o pastor Igor. Como é que é o sobrenome mesmo, pastor Igor? Bolichowski. Bolichowski. Bolichowski é? Polonês. Olha só, temos alguém de sobrenome polonês, uma equatoriana. Aqui com a gente está muito interagindo com o mundo inteiro. Várias etnias aí. Eu que sou da metrópole de Ivatuba, é? Que é lá onde fica o IAP, o Colégio Adventista lá do Paraná. Um abraço pessoal do IAP e da região de lá, tá bom? Deus abençoe vocês, estamos juntos daqui a pouco. E bom ter você aí, viu, pastor? Prazer é todo meu. Obrigado pela presença aqui, pelas contribuições. E a Daisy? Estamos aí, de novo. Um mês de Daisy. Um mês. Vocês não enjoaram ainda, não? A gente ainda não. Você já enjoou da gente, Daisy? Ainda não? Mais ou menos. Mais ou menos, a gente vai... Prometo que tá acabando, tá bom? Tá bom. Beleza, bom ter você aqui, viu, Daisy? É um prazer. Nós vamos para o nosso estudo dessa semana. A gente tem já falado sobre alguns assuntos importantes. A gente falou sobre a condição humana na semana passada, sobre essa condição de pecado que atinge a todos. E o pecado, esse caráter equalizador do pecado. E agora a gente vai pensar um pouquinho sobre a justificação pela fé. Alguns acreditam que esse talvez seria o tema central da teologia paulina, outros acreditam que não, que ele está simplesmente apresentando o Evangelho, e a justificação é um aspecto disso. Bem, aí cada um pode escolher como quiser entender, mas o fato é que a justificação pela fé é um tema recorrente nas conversas, nas cartas de Paulo, e a gente vai pensar um pouquinho na centralidade desse tema e nas implicações dele para a gente. Pastor Igor, pode orar pelo nosso estudo de hoje? Com certeza. Querido Deus, é muito bom nós estarmos reunidos agora para refletirmos sobre os ensinamentos da Tua Palavra e que nesse momento o Seu Santo Espírito mais uma vez esteja conosco, abrindo a nossa mente, o nosso coração e nos dando o correto entendimento a respeito dessas lições tão preciosas para a nossa vida. Abençoe cada telespectador, cada um que está assistindo, no momento em que estiver assistindo, para que também seja ricamente abençoado pela instrução da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Código Aberto tem, nesses 2 trimestres, em comemoração à Reforma Protestante, feito a alusão a 2 livros muito fundamentais para a Reforma, que é o livro de Gálatas e o livro de Romanos. Semana que vem, vai ser no dia 31 de outubro, comemora-se os 500 anos, no dia da Reforma. E a gente tem o tema de justificação pela fé como um tema muito importante. Por que o tema de justificação pela fé tornou-se um tema tão importante assim para a Reforma? Por que ele se tornou tão forte, tão vivo e foi tão motivador assim para aquela ocasião da Reforma, principalmente ali para a pregação e para as mensagens de Martinho Lutero? É importante a gente falar sobre isso, porque a Reforma, ela é meio
contra a nossa tendência. Os princípios que a reforma defende são contra a tendência humana. Então a gente tem que estar constantemente refazendo a reforma. Porque o que acontece? A igreja, do contexto em que Lutero e os outros reformadores estavam ali tentando fazer essa reforma na igreja, que acabou virando um outro movimento, era uma igreja que tinha alguns problemas. Primeiro, ela vendia a fé, praticamente. Né? Tinha venda de indulgências, você tinha a venda de simonias, você tinha a venda de relíquias, que é todas vendas de coisas religiosas que de alguma forma alcançavam a graça divina. E, além disso, para você alcançar a salvação, você tinha que passar por uma série de passos dentro da igreja, que só através disso você conseguia a sua salvação. Então, a ideia é que a igreja é uma intermediária. Ela está mediando a sua salvação. Você não consegue chegar a Deus e se salvar. Você tem que ir para a igreja e lá dentro é que está a salvação. Deus confiou a salvação para a igreja, então você precisa desse intermediário. E o que essa ideia de justificação faz pela fé, né? A justificação pela fé é justamente, meu amigo, você é justificado só por uma coisa, a fé. Você tem fé? Então você vai ser justificado. Que vai te justificar? É a graça de Deus. Então, a igreja tem um papel totalmente diferente quando a gente olha desse ponto de vista. A igreja é um conjunto de pessoas, todo mundo na mesma situação também, andando junto, um puxando o outro, aprendendo um com o outro, e todo mundo indo para o mesmo caminho, indo em direção a Deus, todos sendo justificados pela fé. E mesmo tendo 500 anos de reforma, muitas vezes a igreja continua no mesmo pensamento, ou a gente muitas vezes ainda não entende o que é ser justificado, o que é graça, o que é não ser legalista. Vamos continuar aprendendo, né? É que hoje as relíquias são outras, as indulgências são outras, tem uma roupagem nova, mas com a essência velha. E é interessante assim que Paulo, quando fala da justificação, não só na carta a Roma, mas quando ele fala do assunto, às vezes as pessoas ficam meio confusas, né? Porque ele fala justificação pela graça, ele fala justificação pelo sangue, pela fé e pelas obras. E aí quando você pega essa quantidade de texto, você fala, pera, eu já não estou entendendo mais nada, o que Paulo está querendo dizer com isso? Mas quando a gente entende a teologia dele, a gente entende que isso são metáforas que ele usou para tentar descrever o que Deus faria pelo ser humano. Então, quando ele diz, por exemplo, justificação pela graça, a graça é a fonte da justificação. Justificação pelo sangue, sangue é o meio. Justificação pela fé, fé é a maneira que você obtém. E a justificação pelas obras, as obras são a evidência. Então, quando Paulo fala de justificação, ele está falando do processo, da forma como Deus consideraria o ser humano justo, entendendo, ou melhor, já entendemos que, por natureza, esse ser humano não é justo. Então, como é que Deus agora vai declarar esse ser humano que não é inocente, inocente? E já que a gente chegou, você quer falar alguma coisa? Só porque, já que a gente chegou nesse assunto, a gente está falando aqui que a justificação pela fé, ela foi muito importante, né, no desenvolvimento da reforma, no pensamento da reforma. Achei interessante falar, né, Rocio, que a gente volta, parece que a gente está revivendo a história constantemente, tem a ver aquilo que o Ronei falou também, né, que a gente tem que voltar toda vez, visitar lá a reforma, visitar o que aconteceu, para a gente não repetir os erros e para a gente voltar, né, à vivência dos princípios também. Mais uma coisa, que a gente está falando sobre justificação pela fé, e aí no capítulo 3, verso 28, ele vai falar disso, né, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei, que é o texto que fecha essa porção entre o verso 19 e o verso 28, mas talvez a pergunta antes da gente ir mais distante é: o que é justificação? O que é ser justificado? É claro que as definições elas tendem a reduzir os conceitos, mas assim, o que é? A gente está falando de justificação pela fé, foi tão importante, e o que é ser justificado? Aqui a gente precisa começar a definir bem alguns termos, conceitos e as suas funções, para que fique bem claro da gente entender o que é que Paulo está se referindo, né? E o que ele coloca em cada lugar. A questão da relação da lei, a maneira como Paulo vem apresentar ela é até interessante aqui, que ele coloca aqui a função da lei, o papel da lei, é tornar a todos indesculpáveis diante de Deus. Então nós poderíamos dizer que a lei ela tem duas funções. A primeira delas, revelar o pecado. E aí a lei ela faz bem isso quando o homem pode dizer aquilo que Paulo vem declarar um pouquinho mais à frente: desventurado homem que sou, quem me livrará
do corpo dessa morte. Porque eu olho para essa lei, eu olho para esses requisitos e eu não consigo estar indesculpável diante de Deus, porque em algum deles eu vou tropeçar, em algum deles eu vou cair. Então, o papel da lei. A lei cumpre bem quando ela realmente evidencia o pecado, a condição do homem. E aí entra a graça. Que a lei conduzindo o homem para Cristo, que é o único que pode tornar o homem justo diante dessas regras, diante desses requisitos. Bom, eu me deparo com a lei, Tiago vai dizer que a lei é um espelho, então eu olho diante dela, eu não consigo estar limpo, não consigo me santificar, porque eu não consigo cumprir os seus preceitos. Mas então quem é que consegue? É a pergunta que surge. E aí que a própria lei, que é a essência do caráter de Cristo, me aponta para Cristo, dizendo ele é quem conseguiu, e por ele ter sido justo, ele também é o justificador. Como ele foi aquele que venceu e cumpriu todos os preceitos da lei, ele transfere essa vitória a quem ele quiser, e aqueles que realmente o aceitam são declarados justos, e esse é o processo. Então, o termo justificação, nós podemos entender que ele, por Paulo, foi extraído do, digamos assim, do mundo jurídico. Exato. Dos seus dias. Exato. Então, ele é um termo jurídico, que ele vem para declarar que existe um culpado, que esse culpado merece uma sentença, mas que ao invés de receber a sentença que ele mereceria receber, ele recebeu outra coisa no lugar. Então, justificação é eu que tenho culpa por algo, não receber essa culpa e alguém receber essa culpa no meu lugar. Eu ser declarado inocente ou ser declarado justo quando, na verdade, eu não sou. É a conotação que essa palavra carrega, né, de kaiô, que é o justificar, que é um termo, como você disse, tirado do contexto jurídico, que é como se fosse quando o juiz dá o veredito de inocência, né? Ele é considerado inocente, bate o martelinho lá. Então, é essa a ideia. Como que o homem pode, diante do tribunal divino, ter esse veredito, sendo que o homem não consegue cumprir as condições para isso? E esse é o problema que Paulo está expondo, e é isso que ele está falando antes. Você não tem a menor condição de ser justificado. Se você não for justificado, você morre. O que vai acontecer agora? Qual é a situação? E é isso que o nosso texto está falando aqui, né? E o que é interessante de ler Paulo, isso é bom lembrar sempre de vez em quando. Sempre de vez em quando é bom. Sempre de vez em quando. Lembrar sempre e de vez em quando. Isso ficou bom. É o seguinte, Paulo, ele tem uma educação formal ali no mundo que ele vive. Então, não sei se alguém aqui já teve que ler Platão para a faculdade, ler lá aqueles tratados tipo a República, né, a Apologia, e você vê que o jeito de Platão argumentar é parecido com Paulo, porque ele tem argumentos longos. Os argumentos de Paulo duram 3, 4 capítulos. E isso pode causar um problema, porque a divisão entre versos e capítulos é muito posterior ao texto. E veio ajuda muito a gente a encontrar as ideias no texto, mas também causa uma dificuldade, que é a tendência que a gente tem de fazer teologia de um verso só, né? A gente pega um verso da Bíblia e declara: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Daí, isso fora do contexto não quer dizer nada, né? Então, Paulo, é muito importante a gente pensar nisso. Paulo, tente o mínimo possível se basear em versos. Tenta pegar o argumento correndo. E é o que a gente está fazendo aqui, retomando o que ele está falando antes para continuar o raciocínio dele. Que ele vai continuar, esse raciocínio vai continuar até lá o capítulo 8. É tudo um raciocínio só que vem igual um trem. Se você para ele no meio, você tem que retomar ele para pegar a ideia de novo. E é importante dizer isso, porque para quem está acompanhando a gente nesse momento, nós partimos e saímos da apresentação de Paulo da condição humana. Todos são pecadores. E é importante, agora ele vai falar que todos são pecadores, mas também são agora justificados, ou, né, eu gosto muito na nova versão transformadora, que eles já pegaram o justificado e já descreveram como sendo declarado justo, né? Onde está escrito justificado, está escrito declarado justo, para dar essa força desse aspecto forense. E Rony talvez pode dizer com um pouquinho mais de propriedade, porque no Antigo Testamento a ideia de justiça não é uma ideia tão ética e moral, mas ela é muito mais forense, ela tem muito mais a ver com essa ideia forense do que essa ideia do justo ético moral, né? O justo como alguém que não erra, o justo como alguém que faz tudo certo. Mas o justo é alguém que em um julgamento foi entendido como inocente. É interessante essa ideia no Antigo Testamento, porque, por um lado, a gente tem a ideia de corte várias vezes. Zacarias 3, por exemplo, é o exemplo que mais me vem à mente agora. Sim.
o Josué, o sumo sacerdote, diante de Deus, Satanás de um lado acusando, e Deus falando, olha, eu te repreendo, Satanás e tal. Então a ideia de julgamento é muito presente no Antigo Testamento. Mas, por outro lado, a palavra tzadik, que é a palavra justo, ela é usada como se fosse de uma maneira genérica para aquele que teme a Deus, para aquele que acredita em Deus. O justo, né, aparece lá no Salmo 92, o justo crescerá com o cedro do Líbano e tal. Então, os justos são aqueles que acreditam em Deus. Toda a justiça que tem a fé em Deus. E toda a justiça que faz ele ser o justo é problema de Deus. É Deus que faz ele ser o justo. E isso não fica tão claro no Antigo Testamento, não tem um texto que destrincha isso, mas Paulo vai falar muito disso. Então Paulo pega vários elementos que parecem que Paulo está inovando, nossa, agora ele mudou tudo. Ele pega tudo, é fundamento do Antigo Testamento. E isso ele aplica, e às vezes ele destrincha um pouco mais, mas tudo está lá já. Ele está falando de conceitos que são bíblicos, né? Isso é muito interessante. Muito bom. E quando a gente vai para o texto, se você está em casa e quiser acompanhando um pouquinho com a gente vai passar por Romanos capítulo 3, a gente parou ali no verso 18 do capítulo 3, a gente vai do verso 19 em diante até o verso 28, né? Que é essa porção em que Paulo vai então descrever, apresentar, talvez, é pela primeira vez que ele está apresentando isso aos romanos, né? A ideia da justificação pela fé e como ela funciona. E eu acho interessante que ele saiu falando que todos pecaram, né? Que o pecado chegou a todos, e aí no verso 22 ele diz, nós somos declarados justos, ou seja, justificados diante de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, e isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. Então ele já mostra a universalidade do pecado, mas agora também tem a universalidade da graça. Porque se o pecado ele atingiu o ser humano de forma universal, então a solução do pecado também vai ter que ser de forma universal. Não tem como ele condicionar a graça para uns e não condicionar a graça para outros. Ele precisa chegar em todo mundo, né? Precisa chegar a todos. Você ia falar alguma coisa? Não, é interessante, né? Esse verso 19 vem logo depois daquela sequência que a gente tinha comentado no último, de vários versos que Paulo usa para ilustrar a situação da humanidade. Então, ele já fala assim, olha, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para o que se cale toda a boca. Quer dizer, alguém pode dizer que esses versos que estão falando anterior não são para os que vivem na lei. Esses versos aqui estão falando daqueles que estão fora da lei. Paulo falou, não, tudo que está escrito na lei se refere aos que vivem sob a lei. Isso daqui é para ninguém falar que pode ser justificado. Então, ainda no verso 19 e 20, Paulo ainda está piorando a situação. Então, está todo mundo morto, está todo mundo considerado culpado. Então, não tem desculpa para ninguém. E aí, no verso 20, ninguém vai ser desculpado, justificado por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E aí, no verso 21, vai vir o mas mais importante do livro de Romanos, né? A gente vai... Daqui a pouco você levantou o microfone, Mayara, fica aí na posição, que daqui a pouco você continua, porque a gente vai agora para o nosso intervalo, a gente vai finalizando esse bloco aqui, pensando a respeito de justificação, começando a pensar a respeito disso, e a gente vai voltar a esse tema e continuar lendo agora os próximos versos no bloco seguinte, tá bom? Então fica por aí, o Código Aberto volta daqui a pouco, e você é nosso convidado para continuar esse estudo aqui junto com a gente. Código Aberto de volta, é o segundo bloco, esse é o nosso quarto encontro dessa temporada. Nós já conversamos sobre bastante coisa, agora no primeiro bloco a gente veio falando sobre a justificação pela fé. Eu espero que você já tenha entendido um pouquinho, não que você tenha entendido tudo, porque se você entendeu tudo, você está à frente do mundo inteiro, porque o tema é um tema muito complexo, muito vasto, mas espero que a gente já tenha entendido um pouquinho sobre essa declaração de justiça que Deus nos faz. E a gente vai continuar agora a nossa caminhada. E Mayara, você ia chamar a atenção ao ir para algum ponto em especial? Só para reiterar que, de novo, ele está mostrando aqui que a função da lei é mostrar que ninguém pode, que ninguém consegue por si mesmo. Que a lei é uma lei perfeita, que Deus exige e requer dela uma obediência perfeita, só que nós, do jeito que estamos hoje, nós não conseguimos obedecer a Deus, cumprir as exigências de Deus, porque justiça nesse contexto aqui também é cumprir
a vontade de Deus, então nós não conseguimos. Então no 20 ele vai dizer, a lei existe para mostrar para vocês que vocês não conseguem. E como vocês não conseguem, vocês vão precisar de ajuda. Aí a partir do 21 ele vai entrar numa temática que é muito interessante, porque dá-nos a entender que um Deus que é chamado justo não foi tão justo, aparentemente, com a decisão que ele tomou. Então, a partir do verso 21 até o 28, nós vamos encontrar essa tensão. Se Deus realmente ele foi justo, né? Porque os versos que vêm na sequência aí, eles são bem interessantes. Já que você chamou a atenção para isso, presta atenção, acho que tem algumas coisas importantes no texto. Uma delas é porque fala que ele deixou os pecados anteriormente cometidos impunes, né? Que ele não... Como é que a gente entende que esse Deus que é justo, ele deixa a vida passar e deixa pecados impunes? Como é que funciona isso? Para piorar só um pouquinho a situação, né? Na nossa tradução está deixar impune. Mas quando você vai para o grego, o sentido da palavra ali é tapar os olhos, fazer vistas grossas. E aí, pastor Igor? Então, dentro desse compêndio de leis que Paulo está tratando, aqui a gente pode ver também uma referência à questão dos sacrifícios que eram realizados no passado dentro da lei cerimonial, que eram coisas que eram da prática cristã do povo, mas que na prática em si não havia meios de salvação, porque você ia lá, ele representava o substituto através do cordeiro, mas o que salvava naquele momento era a graça, mediante a fé de que um dia esse cordeirinho seria substituído por Cristo, o nosso cordeiro que tira o pecado do mundo. Naquele momento, Cristo ainda não tinha morrido, o sangue precioso dele não tinha sido derramado. O sangue de bode, de animais, não pode pagar pelos pecados. Então, dentro desse plano de salvação, até que o sangue de Cristo pudesse ser derramado e lavar todos os pecados, é que Deus considera impunes, até que Cristo venha e o sangue dele seja pleno, total e suficiente para lavar todos esses pecados que foram colocados sobre Cristo pela fé. Então, ainda assim, o que salvava as pessoas era a graça, a esperança da vinda de Cristo e não a prática, não a obra em si. Muito bom, hein? Pode falar. É essa sequência, né? É justamente, que vem daí. A gente termina aquela sequência, todo mundo está perdido, todo mundo está no pecado. Aí no verso 21 até o 25, que é de onde fala essa expressão de ter deixado impune, né? Mas agora, sem lei, lá no verso 21, sem lei se manifestou a justiça de Deus. Ela não veio através da lei. Testemunhada pela lei e pelos profetas. Aqui o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento é um termo técnico. Lei e os Sim. profetas, quando aparece essa expressão, está se referindo ao Antigo Testamento. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos, sobre todos, os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E aí vem o verso, né? A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos. Como falou o pastor Igor, quando a gente olha cronologicamente, parece que até vir Jesus, Deus foi deixando quieto, porque não estava sendo justificado de verdade aqueles pecados, eram só sacrifícios que eram símbolos. Mas é curioso essa ideia de tempo na Bíblia, porque o sacrifício de Jesus é um evento cósmico que ele é meio que atemporal. Ele funciona para trás e para frente. Ele perdoa os pecados que aconteceram tudo, antes, né? E os que vão acontecer depois. E aí Hebreus vai desenvolver isso, falando, olha, ele não precisa morrer várias vezes igual o cordeirinho, lá uma vez só serve para todos os tempos. É uma coisa inacreditável. Mas é por isso que acho que esta parte da lição é o coração, é a essência do amor de Deus. Tipo, todo mundo estava esperando, acho que por essa parte da lição, porque aqui é onde Deus demonstra que eu literalmente fecho os olhos para eu simplesmente não ver o que você fez e jogar tudo no fundo do mar. E eu não lembro mais do que você fez. Então, acho incrível esse amor e essa graça que eu acho que a gente não vai entender até a eternidade, porque saber que ele fecha os olhos diante de uma coisa que ele não gosta que você faça, como Deus fecha os olhos para algo que ele não concorda? E esse texto aqui mesmo do versículo 21, às vezes Paulo é muito direto na maneira de colocar, às vezes fica difícil para a gente entender o que é que ele está realmente querendo dizer, e alguns teólogos colocam dessa maneira, né, que agora em Cristo, quando ele diz sem lei, essa expressão sem lei significa sem exigir
o cumprimento dos requisitos da lei, porque a graça está sobre isso, né? Está acima disso e suplanta tudo isso. E essa lei, ela foi testemunhada, anunciada, né? A vinda do Messias foi testemunhada através dos profetas, através de Moisés, de que Cristo viria e sanaria todo esse problema. Aqui nos versos 21 e 22, então, a justiça de Deus ela é apresentada como um dom, né? Um dom que é dado aos homens. E ali nos versos 24 e 25, a justiça de Deus aparece como um atributo, né? Ele sendo justo e justificador. Paulo também vai usar duas metáforas importantes aqui, que é redenção e propiciação, né? Uma extraída do mercado de escravos da sua época, né? A redenção, e a propiciação extraída do mundo, né? Do sistema de sacrifícios tiradas do mundo antigo. Então, Cristo, ele é o resgate, e o preço que ele paga é o preço de sangue. Então Jesus, é por isso que a gente tem que entender, gente, como o que Cristo fez na cruz foi extremamente importante, porque é o caráter de Deus que estava em jogo. Então, na cruz, Cristo vindica o direito de Deus o Pai querer fazer vistas grossas para os pecados anteriormente cometidos. Porque na cruz ele paga pelo preço, não somente daqueles pecados, mas também dos pecados de todos nós que aqui estamos. E eu acho muito interessante pensar nisso, porque fala, né, ele se torna justo e justificador, porque de alguma maneira ele não estava sendo, não porque ele não fosse justo, mas assim, o justo seria, pecou, morre. Você não está atendendo às exigências da lei e não tem ninguém para atender por você, então você tem que morrer. Então ele vai, deixa, o tempo passa, crendo, né, sabendo que o Messias viria, cumpriria, e quando o Messias vem, bem, agora sim a justiça está feita, a justiça está completa. Por quê? Porque ele não podia atender às exigências, mas o meu filho atendeu, Cristo atende a lei. E eu acho bonito isso também pensar, que você falou a respeito disso, né, que estamos debaixo da lei, das exigências, né, de ser capaz de cumprir. E aqui no texto, voltando ao verso 21, fala, né, que somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei, mas nesse sentido mesmo, que olha, a lei me dá um padrão que eu não dou conta, que eu não consigo chegar, que eu não consigo alcançar. E aí vem Cristo e vive esse padrão por mim, e aí vem a questão do declarar justo, que aí tem esse outro aspecto, tem esse outro caráter, que não é apenas uma declaração de Deus olhando e dizendo, você é justo, mas ele tem alguém que foi justo e aí então ele pega essa justiça de Cristo e imputa e coloca na minha conta. Ele pega o crédito que Cristo conquistou e coloca na minha conta. Aqui fala do Antigo Testamento, né? Lei e profetas. Como é que o povo no Antigo Testamento entendia isso? Por exemplo, quando você vai para o livro de Levítico, no capítulo 5, e ali você encontra a descrição de como os sacrifícios deveriam ser feitos, o entendimento deles em relação àqueles sacrifícios era o seguinte: quando você confessava sobre aquele animalzinho o substituía diante de Deus. Então, se aquele animalzinho representava Cristo, representa o seguinte, que todas as vezes quando eu peco, na verdade, e eu peço perdão, me arrependo, graças à misericórdia de Deus agindo na minha vida, é Cristo que me representa lá em cima. Então, não é como se não fui eu que cometi o erro, foi o próprio Cristo. Então, por exemplo, se você mentiu, quando você pede perdão, Cristo chega diante do Pai e diz, não foi ele quem mentiu, fui eu que menti. Então, ele se coloca no nosso lugar, né? Então, isso é muito forte. A culpa, mesmo que ele não tenha feito, a culpa cai sobre ele, né? Isso que é impressionante nesses versos, né? E aí a Maiara até citou da ideia da propiciação, que é um termo vindo do paganismo, e é um termo bem polêmico aqui, que alguns comentaristas ficam aqui meio tentando ver, não, será que é isso mesmo que ele queria dizer? E é interessante a gente ver que tem várias coisas que são fundamentalmente diferentes da ideia pagã para a ideia bíblica aqui em relação à propiciação. Que a ideia da propiciação era justamente, né, o hilasterion, aqui a palavra grega, que é a ideia de apaziguar a ira dos deuses. Que a gente já viu anteriormente a ideia da ira de Deus caindo sobre todos, e agora essa ira é apaziguada. E a palavra usada é aquela palavra que é usada para apaziguar a ira dos deuses. Mas como pode? Será que o Deus bíblico é a mesma coisa? E aí tem uma série de diferenças aqui, né? Primeiro, que os deuses eles ficavam irados por questões deles. Tem lá um mito babilônico que o Deus inundou o mundo porque os humanos eram muito barulhentos. Então, isso é o que deixa os deuses irados. Deus caprichoso, né? São os caprichos dos deuses que deixam eles irados.
No caso aqui, a gente já viu, o que deixa Deus irado é a maldade e perversidade que destrói o próprio ser humano. E a gente vê, quem apaziguava os deuses? É o ser humano. Ele vai lá, faz uma coisa, e aí o Deus está apaziguado. Quem apazigua o Deus bíblico? É ele mesmo. Ele que dá as condições para a ira dele ser apaziguada. E no final, como você apazigua a ira dos deuses? Tem várias tradições. Você faz uma dança ritual, o Deus está apaziguado. Você vê Elias lá, o exemplo do Monte Carmelo lá é um ótimo exemplo. Né? 1 Reis 18. Você oferece comida para os deuses, se apazigua a ira deles. Como se apazigua a ira do Deus divino? Não tem como, do Deus divino, né? Do Deus bíblico. Né? Não tem como, porque é ele mesmo que vai fazer o que vai apaziguar a ira dele, que é a destruição do mal. Então é interessante como uma palavrinha colocada por Paulo, que é usada no vocabulário pagão, ela é usada de uma forma totalmente ressignificada dentro do texto bíblico. Né? E essa palavra ela tem que ser realmente olhada com bastante atenção, porque ela traz esse conceito da substituição. Porque não sou eu quem pago pelo mal que eu mesmo fiz, mas é Cristo quem assume isso no meu lugar. E como esse evangelho que Cristo apresenta, né, que se desdobra na vida dos apóstolos, vai na contramão do paganismo mesmo. Você estava falando, eu estava me lembrando, né, de quantas vezes e quantos relatos históricos nós temos de que para você agradar a um Deus pagão, você precisa sacrificar o seu filho. Mas para o Deus do cristão, não. É Ele quem sacrifica o seu próprio filho, né? É Ele quem entrega o seu filho. Você leva alimentos para os deuses, mas no Deus do povo de Israel, é esse Deus quem manda pão descer do céu, é Deus quem alimenta o seu povo, e vai na contramão. Então, para agradar os deuses, para aplacar a ira dos outros deuses pagãos, eu tenho que me sacrificar. No cristianismo é diferente, é Deus quem se sacrifica no lugar do ser humano. E aí eu gosto muito dessa palavra substituição, porque quando eu sou declarado justo para ser apresentado diante de Deus, não é o meu caráter que é apresentado lá, porque eu não teria condições para isso, mas é o caráter de Cristo. É Cristo se interpondo entre mim e Deus, é Cristo apresentando o seu caráter no meu lugar. E através disso, incrível, Deus olha para mim como se eu nunca tivesse feito o pecado. Né? Isso é sensacional, como a Rocio falou mesmo, né? É impressionante pensar nessa dinâmica toda que Deus cria para salvar. Para salvar e para mostrar, você falou, o caráter dele que está em jogo, né? Para mostrar o caráter justo dele, o caráter de amor e de justiça dele. A gente vai ficar por aqui nesse bloco, nossa conversa ainda continua, a gente ainda tem que pensar um pouquinho sobre alguns desdobramentos desse assunto que a gente está falando, mas isso fica para o terceiro e para o último bloco, que a gente vai ter também a música da Daisy, mas fica por aí, daqui a pouco a gente volta para encerrar a nossa conversa dessa semana. Estamos de volta com o Código Aberto, é o terceiro e último bloco desse nosso encontro. Nós estamos conversando sobre justificação pela fé. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, de forma bem especial essa semana estamos falando deste tema tão crucial, tão importante para nós hoje. É o tema que divide a história da igreja, porque é o que inspira os reformadores a repensarem a maneira como a religião era praticada nos seus dias e deve nos inspirar também a repensar a nossa prática religiosa desse tempo. Para a gente saber um pouquinho mais e talvez ficar com alguns pontos mais claros e destacados, a gente vai assistir um vídeo agora, que é o vídeo do pessoal do Ponto de Referência. Então acompanhe o vídeo e daqui a pouco, depois do vídeo, a gente volta e continua a nossa conversa aqui. O tema principal de Romanos é a justificação pela fé. A expressão em si tem base no sistema jurídico. Um criminoso condenado à morte é substituído por uma pessoa inocente, que toma os crimes e punições para si. O juiz não só absolve o criminoso da culpa, mas o considera como se nunca tivesse errado, o que é possível porque o substituto oferece sua própria e perfeita obediência à lei. A lei que Romanos se refere é a Torá, ou seja, todas as instruções e ensinamentos deixadas no Antigo Testamento. Mas ela não tem em si função de salvar. O que ela faz é, assim como um espelho, mostrar onde está a sujeira, o erro, e apontar para aquele que pode limpar. A justiça de Deus manifesta em Romanos é oferecida a todos que aceitam pela fé, não porque merecem, mas porque precisam dela. Essa fé é muito mais do que aceitar intelectualmente o Jesus histórico. Ela implica em aceitá-lo como Salvador,
seguir o modo de vida que Ele ensina, seus mandamentos e confiar em sua graça, pois somos justificados gratuitamente por sua graça. Ou seja, Deus nos declara justos, sem que merecêssemos, pois não há nada que possamos fazer para merecer. Nada. É um favor imerecido. Mas Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Propiciação essa que remete à morte sacrificial, que representa o cumprimento que foi tipificado no santuário hebraico, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados cometidos. Essa remissão quer dizer passar por cima, não no sentido de ignorar os pecados, mas sim que pela fé no sangue de Cristo somos remidos e a penalidade paga. Romanos mostra que por melhor que sejam nossas obras e ações, elas não podem te levar à salvação, mas pelo contrário, somos justificados apesar de nossas obras, pois assim como o profeta Isaías declara, nossas justiças são como trapos de imundícia. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E graças ao Deus misericordioso por isso, por nos amar apesar de quem somos. Que a paz seja convosco. Mais uma vez, obrigado aí ao pessoal do Ponto de Referência por compartilhar com a gente um pouquinho mais da lição e nos ajudar também a ajudar você aí de casa e ajudar a gente aqui a ter alguns pontos específicos mais salientados. A gente, como tem sido nas últimas 3 semanas, essa semana de novo, a gente tem a Deise aqui com a gente. Qual que é a música de hoje, Deise? Vamos para o Inventor do Tempo. Beleza, que Deus abençoe. Amém. Como pode um pintor ser refém de sua própria obra? Ou quem sabe um escritor prisioneiro em sua história? Te buscar. Tanta espera o tempo já te fez passar. Não sei como o inventor do tempo esperou pelo meu amor. Não sei seu amor está além do tempo. Limitado se fez ver a minha angústia e o meu olhar espera. Uma vida é o tempo pra te esperar. Espera pra me encontrar. Não sei como o inventor do tempo esperou pelo meu amor. Não sei como o dono do universo teve que pedir meu coração.
faz pra mim. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigado, viu, Deise? Um prazer. E acho que essa música fala bem a respeito quando dá essa ideia, né? Que o Deus que é o dono do universo nos fez livres e Ele pede o coração, né? Ele não entra, não impõe. E dá bem essa ideia desse Deus justo e que em sua justiça respeita a liberdade humana, respeita o nosso direito de escolher, como a gente até falou na semana passada, o nosso direito de escolher tê-lo ou escolher rejeitá-lo. E a gente volta aqui agora para o capítulo 3, para algumas considerações finais que a gente precisa fazer a respeito desse texto, dessa passagem, a respeito... O tema de justificação pela fé não é apenas dessa semana, a gente vai visitá-lo ainda várias vezes durante essa temporada, mas como a gente está tentando definir, acho que tem algumas coisas que precisam ser pensadas aqui. Quando ele fala sobre isso, ele fala sobre a justificação pela fé, fala que é algo que Deus faz, Deus se torna justo, justificador, e aí ele vai falar então no verso 27 que nós não temos do que nos vangloriar, porque talvez tenha às vezes essa ideia, né? Porque se não é pelos méritos dele, se não é ele quem faz, sou eu quem faço, então eu posso me orgulhar de ter alcançado a salvação. E agora aqui não tem mais o que orgulhar, que espaço que existe para o orgulho humano? Nenhum. Porque aqui no verso ele vai dizer, ele foi todo completamente excluído. E as obras? Também. Então, aqui Paulo ele vai mostrar que o ser humano ele não pode se sentir orgulhoso por nada que ele faz, porque até mesmo o bem que ele faz é obra de Cristo na vida dele, porque sem Cristo não existiria esse bem. E tem uma coisa interessante aqui que ele vai falar, né? É pela fé, pela lei da fé que você é justificado. Depois, mais para frente, não é pelas obras da lei. E a gente tem comentado aqui sobre a lei, as obras da lei. O Igor, nosso pastor aqui, já falou da lei moral, lei cerimonial. Então, só para a gente destrinchar um pouquinho mais essa ideia de lei, né? A palavra que Paulo usa aqui, a palavra nomos, ela tem uma série de conotações no mundo greco-romano, mas a gente vê que Paulo está se referindo ao texto bíblico e ele usa citações bíblicas. Então, o que é na Bíblia a lei? Essa palavra tem muitas conotações. Então, primeiro, a lei pode se referir a uma porção do texto, que é de Gênesis a Deuteronômio, os primeiros 5 livros da Bíblia. A lei pode se referir a leis específicas. E tem diversos tipos de lei nessa porção bíblica. Você tem lei que seria o que a gente considera lei moral, falando o que é certo e o que é errado. Você não pode mentir, você não pode roubar, etc. e tal. Tem o que a gente chamaria de lei cerimonial, que é, olha, você vai fazer o sacrifício desse jeito, vai trazer o sangue para cá, vai ser levado para lá, e etc. e tal, que era esse sacrifício que representava Cristo. Você tem outros tipos de lei. As leis de saúde, as leis civis. Leis de saúde, leis civis, leis de guerra. Tem leis que falam que quando você sai do acampamento, você vai defecar, você tem que fazer um buraco no chão e fazer ali e cobrir. Então, as leis, elas estavam ligadas a todos os aspectos da vida do israelita. É porque ela representa toda a instrução de Deus. Exato. E essa instrução aparece nos mais diversos aspectos. Né? Exato. Então, quando a gente pensa que Paulo, embora ele tenha escrito em grego, ele tem um pensamento hebraico por trás, ele está fazendo uma teologia bíblica da Bíblia hebraica, que é a Bíblia que ele tinha, e a palavra Torá, que é a palavra lei, em hebraico, embora ele esteja usando nomos no grego, essa palavra em hebraico, ela tem a ideia de instrução, vem do verbo yarad, que é ensinar. Então, mais do que uma lei, são todos ensinamentos divinos. Você seguir ou não os ensinamentos divinos, essa é a questão. Então, não é nem a questão de que lei específica ele está falando, mas, independente de qual lei específica for, a gente não consegue seguir as instruções divinas. A gente está fora disso, está além da nossa capacidade, porque as instruções divinas refletem o caráter dele mesmo. Esse é o ponto, que dentro do que Paulo está pretendendo, pouco importa definir ou determinar qual lei que está sendo dita ou mencionada aqui, porque a questão é que lei nunca foi meio de salvação. Cumprimento de lei sempre foi consequência de uma vida completamente entregue nas mãos de Cristo. E aí, destacando também o que nosso guia traz aqui, perguntaram certa vez para Ellen White, uma escritora americana adventista, e perguntaram para ela o que é justificação pela fé. E a resposta dela foi o seguinte: é a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele não pode fazer por si mesmo.
É a quebra do orgulho, é a quebra de qualquer mérito pessoal que eu possa conquistar ou obter. E tem uma frase que atribuem a Lutero, dentro desse contexto, que o movimento da reforma é um movimento que volta para a Escritura e somente a Escritura, e através do ensino, da instrução da Escritura, ele encontra essa grande libertação do peso de uma igreja que coordenava todas as coisas, inclusive a salvação, para uma libertação de uma salvação em Cristo. E ele pôde dizer assim: quando olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando olho para Cristo, não vejo como me perder. Então acho que isso resume bem a essência do impacto da justificação nessa descoberta da reforma. Mas só o fato de se reconhecer como pecador diante dele, saber que na nossa salvação a gente não coloca um grão de areia, não coloca um dedo, porque até o amor que a gente tem por ele, parece que fosse ele que coloca na gente, como a gente estava conversando. A gente está predestinado, mas talvez a gente não está, não que talvez, mas a gente não está determinado à salvação. Mas só o fato da salvação estar disponível para você e você se reconhecer como pecador e você nem sequer ter uma chance de se salvar por uma mínima coisa que você faça, porque nada do que você faz é bom, é uma imensa mostra da misericórdia de Deus para nós. E é interessante você falar isso, Rocio, porque eu lembrei de uma frase de um professor que eu tive, pastor Amin Rodor, e ele disse uma vez a frase que é a seguinte, que a participação humana na salvação é o pecado. É os meus pecados, eu participo. Como é que eu participo da obra da salvação? E pronto. Com pecado. Essa é a minha parcela de contribuição. Mas a gente quer se sentir útil, né? É. E a gente adora uma listinha pronta e fechada e hermética do que pode ou não pode fazer. A gente não quer chegar e saber o que é o melhor, tentar pensar no outro. Não, me dá uma listinha pronta, eu sigo a lista, não preciso nem pensar. A gente adora se prender à lei. E é isso que Paulo está falando, meu amigo, não adianta, porque a lei que Deus está falando aqui, você não vai conseguir seguir mesmo. Não adianta eu te dar a listinha pronta, porque essa listinha pronta de Deus não é para você, meu amigo, você não vai conseguir. É que a lei passa segurança, né? A lei te diz até onde você pode ir. Eu posso ir até aqui. Ah, então tá bom, eu me sinto melhor assim. Até onde eu consigo ir sem pecar. Então isso, tá bom, é até ali exatamente. que eu vou. Aí eu me sinto seguro, aí eu vivo abaixo da lei. É engraçado, né? A lei, na verdade, ela me dá espaço quando essa lei pronta. Porque então eu não entro nesses aspectos aqui que são proibidos, eu não preciso nem pensar nisso. O resto é meu, eu faço do jeito que eu quiser. E, na verdade, a ideia de não ter lei, ela é muito mais exigente. Não, eu quero tudo. Eu não quero que você siga só isso, que é o que está proibido, e o resto é seu e faz do jeito que você quiser. Não, você é todo meu, todos os aspectos. Até quando você estiver pensando em outras coisas que não são religiosas, é uma manifestação da sua religiosidade e amor por Deus. Tudo é meu agora. É muito legal isso. Mas tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente passar por ela, porque nesse debate... nós somos justificados independente das obras da lei. Então, somos justificados sem as obras da lei e tudo mais. E aí quando a gente começa a conversa, de vez em quando aparece alguém pensando o seguinte, mas então se é assim, se é por esse caminho, qual que é o papel da lei? E isso daí não é uma conversa muito de uma graça barata, que é tudo muito fácil, então não preciso fazer mais nada. É disso que Paulo está falando, essa graça que Paulo está falando é essa graça barata, ele está... E se não é, qual que é o papel da lei, então, para a gente finalizar com isso? Posso usar uma frase de Martin Lloyd-Jones? Pode. Se a justificação que você recebeu não te faz obedecer à lei, você não foi justificado por graça. Porque, conforme Paulo disse em Romanos 3, verso 31 aqui, a lei, ela não é anulada de maneira alguma. Ela é confirmada pela fé. Porque se ela me mostra um padrão que eu fui criado para ser e agora por causa do pecado eu não consigo, vai ser a fé que vai me ajudar a viver de novo em conformidade com esse padrão, porque será a graça que vai me dar poder para cumprir com os requisitos que essa lei requer de mim. Ela não é barata, ela apenas é de fácil acesso. Né? Não é que porque ela custou muito caro, mas a gente consegue ter ela fácil acesso, mas não quer dizer que o termo certo seja que ela seja barata. Não existe almoço grátis, né? Alguém pagou esse almoço para você. Exatamente, ele foi acessível. Se tem alguém que acha que essa graça é barata, eu diria que está fácil para essa pessoa então, né? Se está barato, porque para mim custa a rendição do meu eu, a entrega da minha vontade, a submissão da minha vontade, a vontade de Cristo. Apesar que isso é Ele quem faz em mim, mas eu negar o meu eu e dizer, Cristo, vive em mim, isso realmente exige um preço. E render-se até no mecanismo mesmo, né? Porque o nosso mecanismo é de conquistar as coisas, né? É de fazer por merecer, e aí eu tenho que entrar num modo de funcionar que não é meu, que é esse modo de
é Ele quem faz. Exato, aí a gente acaba fazendo a salvação uma questão egoísta, que é isso que é interessante, né? O que eu tenho que fazer para me salvar? Nada. Deus já fez, então não precisa mais nada, porque você está pensando só na sua salvação. Mas a ideia é justamente você olhar para Deus, se reconhecer como um ser criado e amar esse Deus. Isso que é a religião, não é só você ir para o céu viver na rua de ouro, porque você gosta de ouro, né? É muito mais do que isso. A questão da salvação é um detalhe que faz parte da bondade de Deus. Se não tivesse salvação, não existe a vida religiosa, a salvação é parte do caráter de Deus, mas quando você olha esse caráter, você tem que se inspirar a amar Ele, porque Ele fez tudo por você. Se você não consegue fazer isso, meu amigo, então você quer viver na rua de ouro do céu, do lado de Jesus, para quê? Sim. Qual é o sentido disso tudo? Não tem porquê, né? Não tem porquê querer. Ó, não tem porquê eu querer viver com Deus se Ele não me inspira a ser uma pessoa melhor. Não faz sentido. Eu gosto muito de um texto, o Igor citou Ellen White, um texto de Ellen White, que é uma autora adventista importante para a igreja adventista, e tem um outro texto dela no livro Caminho a Cristo que eu gosto muito e que eu acho que ajuda a gente a entender um pouquinho dessa justificação e do efeito dela na vida da gente. Eu digo sem muita dificuldade, Deus tem me dado a bênção de ser pastor já, esse é meu 11º ano como pastor, mas a minha experiência com a graça, de compreender um pouquinho da graça, é muito mais recente do que o meu período da igreja. Essa oportunidade de entender que não é pelos meus méritos, não é porque eu faço certo, não é porque eu me dedico nas coisas da igreja, mas é pela graça dele. E é isso que a gente precisa que você entenda em casa também. Entenda que não é por ficha corrida, não é por ter feito muitas coisas, e que também isso te dê para você que talvez está se sentindo alheio, que está sentindo que está com uma vida que não consegue se sentir digno diante de Deus, e às vezes a gente cai tanto, a gente falha tanto, a gente se sente mal até de orar, e talvez eu estou falando para alguém hoje que em algum momento deixou de se conectar com Deus porque não se sente mais merecedor disso, não se sente mais digno de ir diante de Deus. Às vezes você se vê caindo nos mesmos pecados, cometendo os mesmos atos pecaminosos, em hábitos que você não consegue vencer, e aí em algum momento a gente sente, eu não vou orar, eu não tenho por que ir à igreja, eu não tenho por que ler a Bíblia, Deus não vai ouvir minha oração, e a gente se sente mal, se sente sujo diante de Deus, e a gente não quer se aproximar dele porque a gente tem essa condição. E aí vem essa frase tão maravilhosa, em que Ellen White diz o seguinte: o caráter de Cristo substituirá seu caráter, e você será aceito diante de Deus como se não tivesse pecado. Maravilhoso. Isso é sensacional. O caráter de Cristo substitui o meu caráter. O meu caráter não vale muita coisa mesmo. O meu caráter não vale nada, mas o caráter de Cristo vale tudo. E aí o caráter dele substitui o meu. A vida sem pecado dele substitui a minha cheia de pecado. Hoje, ao terminar esse programa, ore a Deus e peça a Deus pela justiça dele sobre você e que você tenha essa certeza hoje que você está salvo pela graça de Cristo, que você é justificado pela fé no Filho de Deus. Que Deus te abençoe e nós nos vemos semana que vem no Código Aberto.